pela alma da dona Irene Enéas do Nascimento, José Antônio do Nascimento e por todas as almas. Pela alma de José Maria Monteiro, José Antônio Xavier Monteiro, Irineu da Costa, 3 meses de falecimento. Pela alma de Eduardo Souza Lima, Lourdes Aparecida da Costa, Irene Marcondes Guimarães. Pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, José Fernandes, Ermelinda Birello, Isilda Bossan de Campos, Celso Alexandre de Pascoal e por todas as almas. Ação de graças pela viagem turística que o Mário preparou, que será essa semana para a Foz do Iguaçu. E ação de graças a São Benedito. Ação de graças para a família de Robson Alves e aos alunos em 25 anos, quarto sopão solidário, quem pede é a Rosana. Pela alma de Nelson Barbosa da Silva, todos os falecidos da família Serafim e família Moraes, e também vamos rezar pela saúde da dona Maria de Lourdes de Oliveira, pela alma da dona Eva Fernandes Martins e todas as ministras falecidas que passaram aqui pela nossa paróquia. Vamos ficar de pé, vamos cantar e iniciar a Santa Missa. Eu não entendi aqui. 25 da Grau. Ah, era Grau mesmo? Grau, é da Grau. É Grau. Grau. Do quarto socorro solidário da Grau. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos, roguemos o perdão e a absolvição dos nossos pecados no início dessa celebração do sacramento da Eucaristia. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a tua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos.
por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, vós que tirais o pecado do mundo, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, com o Espírito Santo. Oremos. Deus eterno e onipotente, e no teu amor infinito, acumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos. Pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Do livro do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu elas uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca, e ela será devastada. Vou derrubar o muro, e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. Palavra do Senhor. As nações para transplantar. Estendi até o mar os seus sarmentos, até o rio os seus rebentos. Por que lhe destruístes a vedação, de modo que a vindima, quem quer que passe pelo caminho? Devastou o javali selvagem, javali da selva, e serviu de pasto para os animais. Deus dos exércitos, volte, vinde de novo. Olhe dos céus e veja, visitai a sua vinha. Proteja a cepa que a tua mão direita plantou, o rebento novo que fortalecestes para vós. Não mais nos afastaremos de vós. Fazei-nos viver e invocaremos o teu nome. Senhor, Deus dos exércitos, fazei-nos voltar. Iluminai o teu rosto e seremos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Amém.
Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmão, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhada de ação, de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo. Quanto a mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, o que de mim vistes e ouvistes. Assim o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: escute essa parábola. Havia um homem, um proprietário, que plantou uma vinha, cercou-a, uma cerca, cavou nela um lagar, um fosso em volta e levantou uma torre. Depois ele arrendou a vinha a uns vinhateiros e foi embora, partiu para longe. Quando chegou a época da colheita, o proprietário mandou seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram o outro, apedrejaram o outro. O dono mandou outros servos, agora em maior número. E eles, os vinhateiros, trataram da mesma maneira. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo: o meu filho eles vão respeitar. Mas os maus vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre eles: esse daí é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram. Quando vier o dono da vinha, pessoalmente, o que ele vai fazer com esses maus vinhateiros? Perguntou Jesus. Todo mundo respondeu: claro que ele vai mandar matar esses vinhateiros maus, vai não ter piedade deles e vai mandar embora e vai arrendar a vinha para outros vinhateiros, que lhe entregue os frutos a seu tempo. Disse Jesus: de fato, na Escritura diz, Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a mais importante. Tudo isso veio de Deus e é admirável aos nossos olhos. Por isso eu te digo, o reino será tirado de vocês
que será dado a um povo que seja capaz de produzir frutos. Palavra da salvação. Podemos sentar? Olhando para a janela lá de São Francisco, aquela primeirona ali, lá tem um grande ensinamento dele. Concordia populi insuperabilis. A concórdia é invencível, é imbatível. Concórdia, vocês sabem, é uma das mais profundas exigências da convivência humana. Onde não existe concórdia, existe o oposto disso. As más inclinações, as murmurações, a vontade de destruir um ao outro, de difamar o outro, a vontade de desqualificar o outro. Isso tudo acaba com o sossego, tudo isso acaba com a paz das pessoas, tudo isso acaba com a transparência na convivência, que é o que deve existir entre as pessoas. Todo mundo tem que saber com quem está lidando. Isso é transparência. São Francisco de Assis dizia que a gente tem que estar sempre atento com essas coisas. Porque ele alertava, o povo dizia, vocês têm que tomar cuidado com as serpentes que mordem no silêncio. Cuidado com a serpente que morde no silêncio. Aquela que te morde você não sente. A gente tem medo de cobra que... Mas aquelas que você não percebe, é fogo. Porque é o veneno, né? É o veneno dessas serpentes que mordem no silêncio, que faz de tudo para que não haja concórdia entre as pessoas. Que não haja concórdia na sociedade, que não haja concórdia na vida. Mas segundo São Francisco, a transparência é fundamental. Você tem que saber com quem está. Não é julgando não é julgando ninguém não. Não há julgamento nisso. Mas você tem que ser transparente, tem que ser verdadeiro com as pessoas. Não há espaço para na convivência você não ser assim. Porque se você for o inverso disso, é impossível conviver. Não dá para conviver com um marido agressor, não dá para conviver com uma mulher horrorosa, biscate, não dá para conviver. Não dá para conviver com os filhos que não têm noção do mundo que está, da família, que não respeita a família, não dá. Difícil. Então a concórdia, ela é necessária na vida da gente. Buscar isso, tentar agir assim. E São Francisco dizia isso claramente para as pessoas, falava para os grupos dele, para os frades, vocês tomem cuidado, não pensa que vocês estão no convento, que vocês são santos, não. Não pensa que você está aqui no conventinho aqui, que está tudo legal, não é bem assim não. Toma cuidado. Ele falava as coisas muito claramente. Mas no Evangelho de hoje, por coincidência, a Deus, graças a Deus, nós encontramos pessoas que odeiam a concórdia, pessoas que não fazem concórdia, pessoas que destroem a concórdia. As parábolas de Jesus comparam a realidade humana com a realidade espiritual de Deus. Vocês sabem disso. As parábolas mostram como que o ser humano age e como que Deus age. Sempre essa comparação. O homem faz isso, mas Deus faz isso aqui. A gente imagina que Deus não sente alegria, mas Deus sente alegria. A gente imagina que Deus não sente prazer, Deus sente prazer. Deus sente prazer quando você toma a decisão certa, Deus sente prazer quando você se esforça, Deus sente alegria quando você se empenha, Deus sente alegria quando você é perseverante, Deus sente alegria quando você é fiel realmente, Deus sente alegria quando você ama a igreja, independente de tudo quanto é tranqueira que possa acontecer.
porque a gente vive no mundo, né? Então Deus sente alegria. Essa é a grande mensagem das 40 parábolas, né, que Jesus contou. Então as parábolas, elas ensinam, anunciam a verdadeira humanidade religiosa, que fortalece a nossa inteligência. Para viver tem que haver algum grau de inteligência. Não precisa ser muito nem zero, mas tem que ter algum grau de inteligência, de convivência. As parábolas, então, elas abordam assuntos espinhosos, de fato. A justiça é um assunto espinhoso. A misericórdia é um assunto espinhoso. Todo mundo sabe, Deus é justo, é verdade. Deus tem a misericórdia, é verdade. O problema, isso não é o problema. Deus é fiel, é verdade. Isso não é o problema. O problema é saber se você é. Isso é que a parábola trata. Você é justo? Você é misericordioso? Você pratica a justiça, pratica a misericórdia? Você é fiel de verdade? Esse é o problema. Deus nunca é problema. E não adianta usar esses slogans, como se a gente fosse tudo retardado. Não é? Somos retardados, ninguém é retardado. Nós sabemos que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus é fiel, que Deus é tudo isso. Isso é slogan. O problema é a gente. Será que nós somos assim? Somos capazes de ser assim? Então as parábolas tocam nesses assuntos. Claro, é verdade. A humanidade o ser humano tem dificuldade espiritual. Porque no fundo você vive numa sociedade, num mundo onde as leis e os princípios sociais, às vezes é um paradoxo. Sabe? Você vive numa sociedade defensora da morte. Mas como é que você pode viver numa sociedade defensora da morte se você é um cristão, católico, etc? Não é? É um paradoxo. A parábola de hoje já anuncia uma tragédia. É a parábola dos maus vinhateiros. A vinha é uma imagem que vem do profeta Isaías, o primeiro Isaías. São 3 camaradas que escreveram o Evangelho de Isaías, o livro do profeta Isaías, que é o maior livro da Bíblia, né? O profeta Isaías. Uma pessoa só não conseguia escrever aquilo tudo naquele tempo, nos vários tempos que narra. São 3 pessoas. Então, divide primeiro Isaías, segundo Isaías, terceiro Isaías. Primo Isaías, Deutero Isaías e trito, como se fala na teologia, Isaías. Lá no primeiro Isaías, ele fala do cântico da vinha. É um cântico que é seguido de uma série de cuidados que se deve ter. O cântico da vinha é uma espécie de alegoria que Isaías criou para falar do povo do Egito que vem para cá. Deus plantou a vinha lá, tirou de lá, trouxe para cá, para a terra prometida, etc. E a crítica a quem cuida da vinha, né? Que não é só Deus, né? A crítica é isso. Então, diante dessa imagem da vinha que vem de Isaías e que Jesus utiliza essa imagem, que é arraigada na consciência do povo, Jesus, ao pegar essa imagem do livro do profeta Isaías, ele exerce, portanto, um grau profético, né? Ele está relembrando a profecia do profeta Isaías. Vocês sabem lá, no profeta Isaías, aqui não vai, porque aqui vai até só. Aqui é só o cântico da vinha, mas depois do cântico da vinha vem uma série de maldições e pragas, porque Deus não é só abençoa, Deus não é só maravilhosinho, bonzinho, Deus manda você para aquele lugar também. Deus amaldiçoa, Deus joga a praga braba, né, no ser. E é o que Isaías chama de o dia da ira, né? O dies irae,
que na consciência do povo é o dia da justiça de Deus, o dia que Deus faz a justiça. Quem presta está ótimo, quem não presta, vá para os quintos dos infernos. Essa é a consciência, né? Popular, o dia da ira. Deus vai destruir quem é desonesto, quem é safado. Deus vai destruir a malandragem. Deus vai destruir os aproveitadores e assim por diante. Mas o profeta Isaías diz assim, existe um tipo de gente na sociedade que não cuida da vinha, não protege a vinha. São aqueles que estão na liderança da política, da economia, de tantas áreas, né? Porque nós vivemos no mundo, não se esqueça, né? Então, Isaías, Deus fala umas coisas horrorosas. E eles são responsáveis por... E aí a parábola tem essa conotação mesmo, né? Jesus está falando para quem aqui? Ah lá, para os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo, os que governam o povo. Então há uma crítica, de fato, direcionada a eles, que Jesus faz. E eles transformam, invertem o sentido das coisas. Eles transformam o mal em bem e o bem em mal. Transformam as trevas em luz, a luz em trevas. Se julgam sábios, se julgam os melhores, se julgam aqueles que entendem tudo. Essa é a crítica. Você sabe que essa inversão das coisas, a sociedade vive isso. A gente vive isso. Né? Quem não fica contente quando a polícia dá 50 tiros num cara? Não fica contente. Ele fica contente. Todo mundo não vai ser fariseu falar que não. É verdade. No fundo, você fala bem feito. Ainda bem que só 50 tiros é pouco, devia dar 80. O problema é que você está vivendo essa inversão das coisas, porque o não matar é um mandamento. Não matar. Deus não está falando não matar fulano, não, ele fala não matar. Porque quando você defende e fica feliz pela violência, seja de quem for, você pode ser vítima depois. Porque o mesmo policial que dá 50 tiros no outro, aquele fulano que você achou bem feito, ele também pode dar 50 tiros no você amanhã. E normalmente é assim, né? Acontece essas coisas, né? Normalmente é assim. Quem mais torce para o mal, sempre acaba sendo vítima do mal, né? Então, a violência é um problema seríssimo. E não tem coisa mais que chama a atenção da gente do que a violência. Não tem. A violência é uma coisa que está enraizada no nosso porão, na nossa alma, e que a gente sente uma espécie de felicidade ao contemplar a violência, né? Não é à toa que nas novelas, e a culpa não é da TV Globo, não. A culpa não é da TV Globo. A culpa não é dos meios de comunicação. Não é à toa que na história da literatura, na história das novelas, a pessoa mais ruim da novela é a que tem mais audiência. Não é a pessoa que faz tudo certinho. É aquela que é intrigueira, trama, destrói, mata, trama, né? Aquela né? Vira uma espécie de exemplo, né? Até outro dia vi uma mulher xingando a outra de Nazaré Tedesco, tu viu? Eu nem lembrava quem era Nazaré Tedesco, fui olhar depois que foi, uma mulher ruim, né? Que teve numa novela aí, né? Uma mulher muito ruim, que roubou a criança, fez um monte de coisa, era a favor da ditadura militar, aquela coisa toda. Ela era todo o oposto, né? Mas você tem uma ideia, né? Como a violência é uma coisa que está presente na gente, né?
A gente torce para a violência. Vocês viram, né? No Guarujá, aquelas mortes todas, né? Por vingança, né? As mortes todas. Agora no Rio de Janeiro, aqueles médicos lá. No Rio de Janeiro, olha, ali é um festival de bala, entendeu? Que olha, não sei. São Paulo também é, mas a gente não é tão evidenciado. Rio de Janeiro é um festival de bala, né? É uma coisa horrível, é uma coisa terrível, né? Não é à toa que o Caetano Veloso, agora quando teve com o Papa, há uns 10 dias atrás, né? Ele falou para o Papa, olha, por favor, reze para o Rio de Janeiro, a violência. Na Bahia, então, o que virou a Bahia? A Bahia sempre foi violenta. Não vamos dizer que não foi. Maceió é tão violento. Maceió é o estado, Alagoas é o estado onde mais se contrata assassino de aluguel. Você quer matar alguém? Vai em Alagoas. Por R$1.000 o cara vem aqui e mata quem você quer e vai embora. Você não sabia disso? Alagoas é o estado que oferece esse serviço, vamos dizer assim, né? Esse serviço do mal, né? É capanga, né? Tem capanga mesmo em Alagoas. Mas a violência então é uma coisa reinante, é uma coisa que agrada, né, as pessoas, que a gente fica de boca aberta, mas ao mesmo tempo a gente, é mais um episódio, é mais um, mas deixa pra lá, né? Vamos rezar para ver se isso resolve. Não adianta, não é assim que funcionam as coisas. Então a vinha é de Deus, o povo é de Deus. E esse proprietário, que é Deus, concede a missão a outras pessoas, para cuidar, para zelar, para produzir fruto. Talvez seja uma injustiça de Deus. Ele é o proprietário e contrata as pessoas para trabalhar. E quem trabalha não é dono. Talvez seja uma espécie de injustiça, mas não é esse o sentido que Jesus quer dar. A vinha é de Deus, o povo é de Deus. O fato é que aqueles que são chamados para zelar, cuidar, proteger, ou dar oportunidade para o povo produzir bons frutos, se tornam maus e se tornam violentos, porque eles querem tomar a vinha. Eles querem tomar a vinha. Só que a vinha não é deles, a vinha é de Deus. É uma agressão. E eles não querem partilhar nada. Está claro na parábola, eles não querem partilhar. Eles produzem, mas eles não querem partilhar os frutos nem com o dono. Nem com o dono. Imagine com as pessoas. O dono quer os frutos. Então, ele faz todo esse processo. Que paciência, hein? Paciência. Ele faz todo esse processo. Manda um, não adianta nada, apanha. Manda outro, não adianta nada. No final, aquela questão do filho. E aí está um lance interessante de São Mateus, né? São Mateus, ele quer falar da morte de Jesus, na verdade, também com a parábola. Jesus é fruto da violência do seu tempo. Ele é fruto da ignorância do seu tempo. Ele é fruto da ganância do seu tempo. Os vinhateiros são gananciosos. Eles são corruptos. Eles desejam algum tipo de ascensão social, algum tipo de status. Eles querem se colocar numa posição de superioridade, né? Superioridade. Essa é a verdade. No fundo, eles não querem se colocar a serviço de ninguém, né? Muito menos o dono da vinha. Que gente sem caráter, né? Como é que uma pessoa pode pensar que pode destruir Deus? É um mau caráter. Mas os vinhateiros, na sua mau caratice,
eles revelam quais são os pecados dele. Os pecados deles são esses: a violência extrema, não tem diálogo, né? Violência extrema. Pegam os servos, espancam, matam, apedrejam. O pecado deles é que eles são assassinos, né? Eles querem tomar de posse uma coisa que não é deles. Eles querem se apoderar da herança. E se for preciso matar Jesus, matar o Filho de Deus, eles matam. Não tem problema. No dia de que Jesus morreu, sexta-feira da Paixão, o Sinédrio, as suas excelências e as suas eminências do Sinédrio, dormiram tranquilamente. Jesus morreu na cruz da sexta-feira, eles foram tudo para a casa deles, jantaram, deitaram e dormiram aquele sono tão gostoso. É assim. Não tem... Acho que quem não dormiu foi Nossa Senhora. Quem passou a noite em clara foi Nossa Senhora. Nossa Senhora, Madalena, o João, talvez. Um ou outro lá que ficou preocupado. Mas a maioria foram para casa, dormiram, jantaram. Numa boa, né? Eles não hesitam em fazer assim. A violência é normal para eles. Matar, nem que seja Jesus, é uma coisa normal para eles. É tranquilo, né? Porque eles querem se apoderar de uma coisa que não é deles. Deus é o Senhor da vida. Acabou. Então você não é dono da vida. Deus é o Senhor da vida. Deus é o Senhor da sua vida, né? Mateus fala então, nesse episódio do filho, ele quer falar, lembrar. Olha, no tempo de Jesus, lá atrás, esses caras agiram como muitos daqui dentro da igreja estão fazendo, né? Porque o problema de São Mateus não é lá a história que vivida com Jesus, o chamado, tudo aquilo que ele viveu com Jesus. O problema não é esse. O problema é 50 anos depois, aquele povo daquela igreja que está ali. Esse é o problema. Que não entende. Esse é o problema. O problema não é Jesus, o problema não é Deus, o problema não é o Espírito Santo, o problema não é nada, o problema é nós. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, quando São Mateus fala sobre esse assunto, que é um assunto espinhoso, né? E onde ele diz, olha, o mal vinhateiro é uma praga, que está presente até hoje, nos dias de hoje. Está presente até na igreja, tem praga. Imagine na sociedade. As igrejas todas têm praga. Tem mau caráter. Tem mau vinhateiro. Tem bandido. Bandido nesse sentido. Não estou falando de bandido de... Esse bandido... Não, estou falando bandido mesmo. O cara é bandido porque é mau caráter. Ele engana. Por dinheiro. Quer enganar? Enganar por dinheiro. Então... quando São Mateus, antes de falar sobre a igreja, sobre a autoridade, como agir, como ser uma liderança da igreja, que é o capítulo 22, de domingo que vem, ele fala dessa parábola, né? Tomar cuidado. Mas os malvinhateiros vão ser castigados, vão ser punidos. Jesus pergunta no meio da parábola: bom, diante de tudo isso, o dono, quando voltar, vai fazer o quê? Então, a resposta é óbvia. Tá esse bando sem vergonha aí, eu vou pegar e vou mandar todo mundo embora. Vou acabar com a raça deles e vou botar outros para cuidar da vinha. É óbvio. Mas a punição, o castigo é pior. O castigo é você não fazer parte da vinha mais. Isso
excomunhão. Esse é o perigo. Esse é o castigo pior. Não é o dono chegar e falar assim, pô, eu arrendei a vinha, você sobrevive da vinha, você ganha dinheiro com a vinha, você faz tudo isso e você faz isso comigo? Isso é óbvio. Grande coisa. Agora, o problema é a excomunhão. Fora da vinha. Vai embora. Da vinha. Não é da vida. Fora da vinha. Você não faz mais parte da vinha. O texto diz, eles perderam a vinha. O reino será tirado de vocês e dado a um povo que possa produzir fruto. Os malvinhateiros são pessoas irresponsáveis, que vão se adequando a sistemas de opressão para destruir o que havia sido construído e trabalhado. Os maus vinhateiros são assim pessoas corruptas, fracas, que só quer destruir. Todo mundo sabe aqui, não sei se você sabe que destruir é mais fácil que construir? Você demora 50 anos para fazer sua casa ali, trabalhando, juntando dinheiro, fazendo isso, fazendo aquilo. Ou quem financia uma compra de um apartamento, fica lá, 10 anos, 20 anos pagando. Meu filho, você morre, ou você... Sabe o que os seus herdeiros vão fazer, os seus filhos vão fazer? Mas isso é na hora. Além de brigarem, quem ganha vai pegar tudo isso que você fez, vai vender, vai juntar, pegar o dinheiro para ele e vai fazer outra coisa lá na vida dele, talvez alguma viagem para a Europa, alguma coisa. Então, isso é demais. Destruir é mais fácil que construir. É como se é uma casa, você constrói aquela casa, ó, né? Tudo. Aí chega uma máquina, entendeu? Um trator, chega uma máquina, um trator e puf, puf, puf. Aquilo que você demorou 50 anos, em 1 hora está no chão. Destruir é mais fácil do que construir. Construir é mais difícil, melhorar é mais difícil. O valor de uma obra está em você melhorar o que existe. Melhorar, não só do ponto de vista material, não, do ponto de vista humano também. Melhorar, ampliar, transformar, ampliar o mundo, a visão das coisas, caminhar. Destruir é fácil, né? O castigo maior dos vinhateiros será a justiça de Deus. E aqui Deus realiza a justiça. Esses caras, os malvinhateiros, judiaram de tantas pessoas. Judiaram de tantas pessoas, oprimiram tantas pessoas. Agiram errado com tantas pessoas. E essas pessoas sofreram tanto na mão dessa gente. A justiça qual que é? Esses maus vão embora, esses que sofreram voltam. Os que sofreram voltam. Que é o povo de Deus. Que é o que estava no Egito. Que é o verdadeiro povo de Deus. Essa é a justiça de Deus, que Deus realiza na parábola. O que sofreu é exaltado. É o cântico de Nossa Senhora, né? Na verdade. Minha alma exulta em Deus, etc. O mais baixo, que sofreu na mão daquele outro, ele é trazido. Porque aquele é capaz de produzir fruto. Esse outro não é. Todos os massacrados e oprimidos, Deus vai dar a eles autoridade para que eles realizem a missão deles, a missão de refazer e reconstruir a vida, para que dê frutos. Quem conhece o Brasil
Trabalhei no CNBB, eu conheço um pouco. Você vai para o sertão, para esse mundaréu aí, gente, o que existe de projetos em andamento, projetos que não certo mesmo. Eu fui no Piauí, numa cidadezinha que eu não lembro mais, um lugar, um deserto, uma seca horrorosa. Um padre lá da cidade, um italiano, e criou um projeto de sustentação, né, de sustentabilidade. Gente, você acredita? Conseguiram criar ele trouxe a ideia da Itália, criar um sistema de irrigação no terreno ali no dava alface no deserto. Na alface tinha bicho, tinha cabra, tirava leite da cabra, fazia os queijos, vendia os queijos na feira. O povo começou a ganhar. Você veja quanta coisa tem, coisa miudinha. Aí um dia eu soube que a Dilma foi visitar esse projeto. Gente, ela não deu um tostão. Um tostão. Não deu um tostão. Pô, se o projeto é bom, não é verdade? Está dando certo? Vamos pegar, chama esse bendito desse padre, vem aqui conversar. Como é que é esse negócio? Como é que faz? Como é que é assim? Como é que é assado? Quanto precisa? É miséria, na verdade, de dinheiro. Que é o mais pesado o povo faz, aquela coisa toda. Existe um monte de coisa assim no Brasil. O povo do Brasil é um povo que vive nessa base, né? Nessa base. Produz frutos. O povão que eu estou falando de gente sem vergonha. O povão, ele produz frutos. Esse povão que foi rejeitado, que é tratado como qualquer coisa, esse povão, é eles que vão receber de Deus a autoridade, porque eles produzem frutos. O povo tem que ser protagonista da sua caminhada. A tal da pedra angular do Salmo, né? A pedra que os pedreiros rejeitaram é o povo. Se tornou a pedra fundamental. O Filho de Deus que foi rejeitado se tornou o Salvador. Então, a gente tem que lembrar da ressurreição. Existe ressurreição. Graças a Deus. A gente tem que olhar e ver a ressurreição. Essa é a missão da gente, essa é a missão da igreja. Revelar os sinais do reino. Revelar os sinais do reino. Existe ressurreição. Existe gente que é do próprio povo, que produz vida onde não há vida. Que produz vida, possibilidade de viver onde não há possibilidade de viver. Enfrenta o tempo, a natureza, enfrenta tudo, a conjuntura, as políticas, tudo. Existe vida. Existe vida em São Francisco de Assis. Existe vida na Irmã Dulce. Eu conheci a Irmã Dulce. Existe vida na Irmã Dulce, né? Aí da Bahia. Existe vida. Nós temos que produzir isso. Esperança da vida, esperança de ressuscitação. O povo de Deus, sofredor e oprimido, os mais pobres, é que tem que ser os protagonistas da caminhada da sociedade e da caminhada da igreja também. Se você for deixar a igreja na mão de bispos e de padre, a igreja está ferrada. Né? É verdade. A nossa sorte é que se nós tivéssemos nós já tínhamos acabado com a igreja há muito tempo. Quem salvou sempre a igreja foi o povo de Deus. O sínodo que o Papa começou agora, dia 4, é um pouco vamos escutar o que o povo fala, o que o povo está dizendo, quais são as necessidades de mudança que tem que ter na igreja. Existe necessidade de mudança? Se não tem, tudo bem, não tem. Mas se tem, como é que vai ser? Entende? Essa importância, né?
Nós, na verdade, temos o mesmo defeito que os apóstolos tinham. Essa é a verdade. Nós temos o mesmo defeito. Somos corajosos, somos medrosos, somos traidores da pátria, somos gente santa, somos assim, né? Com esses mesmos defeitos. O povo, aí está o que Mateus fala de mais avançado. O povo de Deus tem que ser protagonista. Você, católico, não pode ser omisso. Você, católico, tem responsabilidade, sim, com a sua igreja, com a sua paróquia. Você tem responsabilidade. E não adianta você fingir que não tem. Porque tem. Quando você finge que não tem, você está ajudando a destruir. Destruir. Destruir é fácil. Construir é que é a dificuldade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Povo, vamos cantar o cântico do ofertório, é isso, né? Bendito seja o Senhor Deus, graças pelo pão, fruto da terra, o trabalho do homem, que agora te apresentamos, que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho incrível, admirável, insuperável dos santos, como São Francisco de Assis, o Senhor aumenta e fortalece sempre a igreja, no testemunho que eles dão, e nos dá prova clara da possibilidade do amor, da existência verdadeira do amor. O exemplo dos santos, como São Francisco de Assis, nos estimula, nos anima, a intercessão dele nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos, junto com São Francisco de Assis no céu, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: o céu, vossa glória, hosana nas alturas.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Proclamamos: vinde, Senhor. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te damos graças porque o Senhor nos admitiu a estar aqui hoje na tua presença, para te servir melhor nos santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na prática da caridade, na prática da comunhão fraterna, na prática do serviço, do diálogo, do testemunho, na prática do amor. Em comunhão com o nosso Papa Francisco, que conduz o sínodo, também com o nosso bispo, o Dom Algaci está com Covid, vocês sabem, pegou Covid sábado, foi num encontro lá, não sei o que, pegou Covid. Isso que eu estou falando para vocês, falar para vocês. Nós tomamos a vacina, muitos tomaram, a maioria não tomou. Então, usar máscara não é luxo. O nosso perigo agora não é o vírus, o perigo agora é quem não tomou a vacina, porque quem não tomou a vacina está com o vírus e o vírus vai mudando, entende? O Dom Algaci tinha tomado todas as vacinas. Que vírus é ele? É o vírus da Covid mudado, né? Porque o vírus ele é inteligente, ele faz isso, né? Ele vai fazendo essa mutação, porque o objetivo do vírus é infectar você. Se você está protegido, ele nem chega perto, né? Mas quando ele muda, né, ele faz isso. Toma cuidado, vocês estão brincando com fogo. Fora as sequelas que as pessoas têm, problema cardíaco, problema de pulmão, problema não sei de quê, fora essas coisas. Rezar por ele nesse momento, né, de imprudência dele, né, lógico, rezar por ele. E também vamos rezar por todas as pessoas que na sociedade também estão a serviço de verdade do povo de Deus. Lembrai, Senhor, dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na tua misericórdia partiram desse mundo, admiti-os na luz da tua presença. Tenha misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados apóstolos e com todos os santos, que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantarmos os teus louvores, por Cristo nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Tá vendo como é que é? Começou teimoso? Falei que não ia falar mais nada dessas coisas, então eu falando de novo. Apague tudo que eu falei sobre a questão da máscara, apague tudo. Esqueça. Cansado de falar, de alertar, cansei. Esqueça, faz o que você quiser. Rezemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, como no céu.
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Fez cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha o que vocês acabaram de falar aí, hein? O reino é dele, vosso é o reino, vosso é o poder, vosso... Se esqueça disso, hein? Igreja nenhuma é dona. Não é assim que funciona, não. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Jesus Cristo, nosso irmão, recebendo o Senhor para a vida eterna. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus glória para a vida eterna. Amém. Sua máscara. Aí lá eu esqueço. Aí eu falei, mas pode esquecer. Você viu como eu sou teimoso? Eu falei para você, não vou falar mais. Prometo que não vou falar mais nada dessas coisas. Não adianta. Eu falei lá. Esqueça o que eu falei. Quer usar máscara, usa. Quem não quer usar, não usa. Quer ficar beijando na boca de todo mundo, vai, beija na boca de todo mundo. Cansa de falar. Cansa. Você acha que está vivendo uma falsa segurança sanitária, gente. Você não percebe isso? Pelo amor de Deus. Um amigo meu foi viajar para a Europa agora. Chegou lá, o Ministério da Saúde italiano exigiu quarentena dele. Eu tomei as vacinas. Não, mas não interessa, vai fazer quarentena. A precaução, né? Precaução. E chegou o Ministério da Saúde do Brasil e o Ministério da Saúde italiano tem que fazer quarentena. Mas eu tomei as vacinas, mas tem que fazer quarentena. Gente, prevenção, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, é que vocês, eu sei que eu entendo a cabeça de vocês. Vocês não passaram pela mesma experiência que eu passei em 2021, que eu fui em mais de 90 enterros. No 2021, fui mais de 90 velórios de gente morta por Covid. Vocês não sabem o que é isso. Até brinquei com o rapaz da Vila Formosa, o administrador do cemitério lá. Eu ia tanto lá que eu até brinquei com ele. Me arruma um quartinho que eu vou ficar aqui, porque vou para cá, daqui a pouco estou de volta. Me arruma um quartinho que eu fico aqui, eu durmo aqui no cemitério mesmo. Vocês não passaram por isso. Vocês não sabem o que é. Vocês não sabem o que você quer. Você vê 90 famílias destruídas, desesperadas, de tudo quanto é religião, hein? Que eu encomendei de defunto de católico dentro da Igreja Universal, da Assembleia de Deus, de todo mundo. Porque os pastores correram, não vão. Então é que vocês não é o velório em si, o enterro em si, é a destruição, aquela situação, né, da família, você perder uma pessoa, seu avô, seu pai, sua mãe, não sei quem, né, a Heleninha, não me conformo da Heleninha ter morrido, gente. Até hoje eu não me conformo da Heleninha ter morrido. Para que em plena Covid vai fazer festa, fazer churrascada? O filho, você sabe, o filho não era aquele jeito que não acredita, que acha que é bobagem. Tem gente que até hoje acha que é mentira essas coisas todas. Eu não me conformo com certas coisas. De ver essa imprudência, né? Como as pessoas são imprudentes, como as pessoas são prevenidas, como as pessoas se cuidam. Sabe? Tem que se cuidar, né? Você vai no mercado, você não sabe quem está dentro do mercado. Não custa nada você usar uma máscara. Você vai num ambiente fechado, cheio de gente, você não sabe. Não custa nada você se precaver, entende? Isso é muito importante. Mas eu estou falando de novo essas coisas. Ai, meu Deus do céu, esquece, cara. Esquece tudo. Faz o que você quiser lá. Agora, avise para marcar na agenda do seu enterro, hein, gente? Do seu velório, porque negócio de ficar, né, assim não dá, né? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode falar que eu vou entender. Padre, o senhor não aprende mesmo, né? O senhor não aprende. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje sempre. Bom domingo.